Olá, eu sou Ana Beltrão, eu sou consultora e Master Coach no Instituto Ana Beltrão. Lá nós trabalhamos com palestras, consultorias, mentoria, coaching e treinamento, tanto de forma presencial quanto online. Então fica ligadinho nas nossas redes sociais que vai ficar gravado para você bem aqui neste vídeo e acompanhe todos os conteúdos gratuitos que nós elaboramos para você. E o que nos traz aqui hoje é fazer um resumo para você num bate-papo que nós tivemos há 3 semanas atrás, atendendo a pedido, onde nós respondemos perguntas dos internautas e nós vamos deixar um resuminho para você aqui acessar sempre que tiver curiosidade e também poder indicar esse conteúdo para os seus amigos. Então vem conosco e vamos falar um pouco sobre mercado e o que a pandemia, o Covid-19 tem a nos ensinar nesse momento tão delicado onde nós precisamos nos reinventar. Então, pessoal, para facilitar o nosso entendimento nesse bate-papo, eu vou me ater a responder novamente as perguntas que lançaram para nós e assim a gente vai esclarecendo e deixando as dicas que vocês nos pediram aqui, tudo bem? A primeira pergunta diz o seguinte: Ana, que atitudes as empresas devem tomar mediante esse cenário? De primeiro momento, calma, vamos ter calma para poder fazer uma análise do que realmente está acontecendo. O isolamento social obrigou a grande maioria das empresas a trabalharem no sistema de home office, ou seja, em casa, não é? Continuar suas atividades profissionais dentro da medida do possível em suas residências, utilizando ferramentas de trabalho. Então, nesse momento, a primeira atitude que a sua empresa pode e deve tomar é organizar o home office, especialmente para as funções principais da sua empresa, como, por exemplo, os vendedores terem condições de trabalhar de casa, vendendo os seus produtos, né, e os seus serviços que possam ser utilizados e consumidos nesse período de isolamento social. Então, vamos ter calma e vamos organizar o home office para que a gente, a partir daí, possa conduzir as nossas atividades normalmente durante todo esse processo que nós estamos vivendo. A segunda pergunta foi: diante desse cenário que estamos vivenciando, quais seriam as decisões que nós poderíamos tomar de forma emergencial a fim de não termos grandes prejuízos? Bom, 2 conselhos que nós damos é o seguinte: vamos rever os nossos custos, o que nós estamos consumindo ou gastando na nossa empresa que a gente pode nesse primeiro momento reduzir, né? Com o home office a gente tem uma redução aí de energia, de água, do cafezinho e até mesmo de material de higiene e também o material de escritório, tá certo? Então vamos rever aí de alguma forma esses custos fixos e básicos que as nossas empresas têm todo mês. Uma segunda sugestão é: se você paga, por exemplo, aluguel do seu ponto, verifique direitinho lá com o dono desse ponto se você não pode renegociar um prazo, ele te dá um pouquinho mais de prazo para você poder respirar um pouco, ou se ele te daria um bom desconto nesse momento, porque aí não perde ele de receber o dinheiro do aluguel agora, porque ele também precisa de dinheiro, e você não fica com seu compromisso aí em aberto, né, de quitar esse aluguel. Outro conselho que a gente deu naquela ocasião foi o quê? Tenta segurar um pouco as funções, os seus funcionários. Tenta não demitir pessoas agora. Às vezes a gente fica nessa ânsia de querer resolver e sair demitindo. Calma. Quem sabe a gente negociar um pouco aí o valor dos salários, especialmente com aqueles profissionais que ganham um pouquinho mais, para que essas pessoas não percam seu emprego e você também não perca seus bons colaboradores, tá certo? Então, de forma emergencial, seriam algumas sugestões para esse vídeo aqui que a gente está elaborando para você, tá bom? Uma outra pergunta que deixaram para nós foi o que a gente acha do drive-thru e do delivery como uma decisão imediata, né, para tentar sanar os problemas das vendas aí. Nós achamos a solução excelente, especialmente porque já foi, inclusive, aberta a opção pelo próprio governo federal e os governos estaduais para que algumas empresas pudessem trabalhar desta forma, né? Desde que você tome os devidos cuidados, você possa pensar aí até numa redução da equipe ou trabalhar com a equipe por turnos, porque você não expõe todo mundo de uma vez só. É possível você manter a sua produção aquecida e seu atendimento também acontecendo. O drive-thru, para quem não sabe o que é, o cliente vai até a empresa, ele faz o pedido por telefone ou por WhatsApp, você faz a separação desse pedido e o cliente vai na sua empresa só para buscar.
tá? E no caso do delivery, você vai fazer a entrega do seu produto na residência ou no endereço que o seu cliente lhe fornecer. É uma excelente saída para esse momento que nós estamos vivendo. Uma outra pergunta é, para as empresas que vão funcionar, como preparar o profissional de acordo com a OMS para que o produto e o serviço possa ser entregue com segurança? Vamos pensar aí no material de EPI, tá certo? Material aí de segurança. Então, seu colaborador deve usar touca, máscara, luva. Você também deve manter o seu ambiente devidamente higienizado, reforçando a sua limpeza, não somente com água e sabão, mas se puder, inclusive, aí utilizar o álcool em gel, também vai ser muito interessante. Porque mesmo que você não tenha um fluxo de pessoas grande dentro da empresa, né? O drive-thru, você pode fazer a entrega diretamente no veículo do seu cliente ou até mesmo na porta do estabelecimento. Ainda assim, é importante manter o ambiente devidamente higienizado e o seu colaborador protegido. Uma outra pergunta é, se o isolamento social favorece a capacitação do colaborador. Sim, gente, favorece. Muitas vezes as empresas querem poder fazer treinamentos com a sua equipe, mas não tem muito tempo para isso. E fechar suas portas para realizar o treinamento nem sempre é muito interessante. Ou é um pouquinho complicado para algumas empresas ali, por ter o quadro muito enxuto. Então, nesse momento de isolamento social, se você tem fundo de caixa ou um dinheiro reservado para investir em consultorias e treinamentos, é super favorável. Mas ainda assim, seria importante optar pela opção online, porque a gente evita aglomerações de pessoas em espaços muito pequenos, tá bom? E você, profissional que está nos assistindo, também deveria aproveitar esse momento para se capacitar e não esperar apenas que a sua empresa invista nessa capacitação em você. O próprio Instituto Ana Beltrão tem treinamentos online já a partir agora desse mês de abril, que favorece você aprender a estudar de casa, tá bom? Então fique atento a isso, capacite-se e capacite-se também a sua força trabalhadora. E uma outra pergunta que complementa essa, é a última pergunta aqui que a gente tem, pergunta como essa capacitação poderia beneficiar as empresas, especialmente no retorno das suas atividades. O que vai ser um diferencial para que as empresas possam superar mais rápido esse período aí de quarentena, de isolamento social e talvez aí uma queda, uma baixa nas vendas, é justamente a sua equipe estar motivada, essa equipe estar com alto astral, com novos conhecimentos e vocês terem aprendido a desenvolver novas competências e habilidades, não somente para a venda em si, mas para todas as outras áreas da empresa que merecem aí uma capacitação profissional, uma atualização, né, de informações para tornar o serviço mais rápido, mais eficiente, as suas entregas proporcionando cada vez mais experiências positivas para o seu cliente. Então, essa capacitação profissional da sua força de trabalho, sem sombra de dúvidas, pode se tornar aí um grande diferencial competitivo quando você retornar principalmente com força total e todo o gás para as suas atividades operacionais. E nós esperamos que com essas perguntas e respostas nós tenhamos contribuído de alguma forma para sanar algumas dúvidas que estão aí na sua cabecinha. E no próximo vídeo nós vamos falar de home office de vendas, como manter a sua venda ativa nesse período de coronavírus. Semana que vem sai esse vírus, não perca, fica atento aqui às nossas redes sociais. Até breve!